Olá pessoal, estou eu aqui de madrugada, acordei cedo, né? Mas vamos lá, o que eu quero falar aqui hoje, fugindo um pouco dos assuntos aqui que tem no meu feed, mas também relacionados a ele. Eu sou muito fissurado em planejamento, né? Da vida, de vida pessoal, isso desde criança. Eu nunca fui muito de fazer as coisas por fazer, né? Eu acho que as coisas têm que ter um objetivo. E o que eu vejo disso? Tem muitas pessoas que reclamam de como a vida tá, não consigo fazer isso, não consigo sair desse local, dessa forma que eu tô vivendo, queria mudar de vida, queria fazer coisa nova, não sei o que lá. Reclamo da vida basicamente, sem ter uma noção do que está acontecendo. Então, tipo, primeiramente a gente tem que levar em consideração que é o que eu vou falar aqui hoje, que é tempo, né? Nosso tempo, ele é limitado, ele é escasso. Tempo é aquela coisa que jamais volta. Se você perde o tempo, seu tempo ele não vai voltar, né? E tempo assim, tempo é uma medida que a gente definiu para conseguir ali organizar a sociedade. Na real, o tempo em si, o tempo não existe, né? O tempo é uma medida social, porque se você for parar para pensar, independente se você contar ou não o tempo, a tua vida tem começo e fim do mesmo jeito. Então, a vida em si, ela é feita de um princípio de né, do teu corpo, do teu ser, estar entre um estado pleno de vida e sem vida. É basicamente isso. O tempo foi uma divisão, né, algo social para a gente começar ali a lapidar civilizações, ter certos padrões de civilização, mas não necessariamente o tempo é algo realmente importante, digamos assim, a contagem do tempo é importante hoje em dia, obviamente, pela questão social, mas ele, tipo, contar ou não um tempo não vai influir né, na sua vida, digamos, não na sua vida social, mas na sua vida como ser, né? Isso não vai fazer diferença você contar ou não um tempo. Então, o que eu gosto de pensar? Já que trabalhamos com o tempo, eu gosto de saber onde está indo o meu tempo, né? Se está alinhado com os meus objetivos, se tem algum gargalo que está consumindo mais tempo do que deveria. E daí eu sempre utilizo um pensamento, que agora eu vou colocar aqui através de uma planilha para ficar mais fácil de exemplificar, porque eu gosto de mensurar quanto tempo eu gasto em cada tarefa. Então, eu vou começar aqui já fazendo esse adendo. A gente, né, num dia normal, na nossa contagem aqui do Ocidente, na real do mundo todo, né, 24 horas, temos 24 horas, ou seja, das 0 horas até as 23. E a gente, né, como sociedade atualmente, a gente divide todas as nossas tarefas baseadas em dias. Então, hoje eu vou fazer tanta coisa de 1 hora até as 2 horas, e assim vai, né? Organização normal aí que a gente está acostumado desde criança. Só que a gente não percebe o seguinte, veja só. Você já parou para analisar como é a sua tarefa diária, como é o seu dia, a distribuição das tarefas durante o dia, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, vamos começar pelo básico, né? Que todo mundo no mundo vai ter que fazer, que é dormir. E vamos tentar visualizar isso, visualizar quanto que cada ato aqui que eu vou colocar aqui nessa coluna, a gente perde tempo naturalmente com ele e tem coisas que a gente vai ter que fazer, né? Então, supondo dormir, né? Dormir, a gente lá é, é meio um consenso e dormir pelo menos umas 7 horas por noite. Então vamos ficar nessa média de 7 horas. O que acontece? Geralmente as pessoas. Deixa eu ver aqui, eu coloquei um número a mais. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 2, 21. Vou eliminar essa coluna aqui. Agora sim. Então, geralmente. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, diminuir. Então, geralmente a gente dorme 7 horas. Vamos colocar assim, né, com um horário padronizado também, que o teu sono, eu vou colocar aqui em cores diferentes, então o sono vai ficar representado pelo cinza aqui, porque, né, vou colocar um azul escuro.
um roxo. Então, isso daqui vai ser o nosso sono. Quanto de tempo a gente perde com sono, né? Para dormir, no caso. Deixa eu centralizar isso daqui. Então, dormindo, melhor ainda, vou colocar para a direita. Dormindo, quanto tempo a gente perde dormindo? Então, geralmente, vamos colocar aí num padrão que a gente vai dormir de 10 da noite, das 22, até, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar 8 horas de sono aqui, para dar umas 5 horas, que varia dependendo do local, né? Por exemplo, no interior a pessoa vai dormir lá umas 9 horas e vai acordar 4 horas da manhã para cuidar de gado, cuidar de fazenda. Isso existe no interior. Na cidade, geralmente as pessoas dormem meia-noite, né? Dependendo das pessoas, dorme meia-noite, acorda lá 8 horas da manhã, quem tem um trabalho mais flexível. Mas assim, vamos colocar a média aí que a pessoa durma às 10 da noite, acorde às 5 da manhã para poder sair para trabalhar e tal. Eu vou deixar nessa média. Isso daqui é só mesmo para exemplificar como que é o tempo na nossa vida. Então, nesse daqui, eu vou colocar aqui, eu vou tirar essa cor e eu vou colocar fonte roxa. Então, dormir ele representa isso tudo aqui do nosso dia. Sobrou o quê? Essas horas aqui para a gente fazer todas as outras tarefas de um dia. E aí que começa o dilema. Ou seja, você vai estar dormindo em toda essa faixa de tempo e vai acordar aqui, sei lá, tu vai acordar de manhã e vai tomar banho, vai tomar café. Acordou de manhã, sei lá, essas duas coisas, que tomar banho, vai se cuidar, né, fazer higiene pessoal ali, vai tomar teu café da manhã, supondo que você acordou às 6 aqui, então o teu café da manhã, nosso café da manhã aqui eu vou deixar de verde, não, vou deixar de laranja. Então, essas 6 horas aqui, vamos colocar que você vai tomar banho e tomar café em 1 hora, né? Vou colocar esse laranja aqui. Então, aqui, sobrou 1 hora pro café. Aqui pode ter pessoas, sei lá, vai pegar um transporte para ir para o trabalho para chegar às 8 lá para poder entrar no trabalho. Então vamos colocar aqui que a pessoa. Isso eu tô falando uma pessoa normal que está trabalhando no emprego CLT, que tem que sair de casa no emprego presencial, tá? Só para ver como que é complicado da gente sair desse ciclo, porque eu trabalhei 4 anos de CLT antes de conseguir me desvencilhar e vir para um outro estado, para um outro estilo de vida que me dê mais liberdade para crescer constantemente, mas é possível mesmo tu estando preso na CLT, preso num emprego fixo normal. É complicado, é puxado, mas é possível. Então aqui esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou fazer aqui mostrando como que eu fiz há 10 anos, mais de 10 anos atrás, para sair desse limbo e, né, me alavancar. Então, tem aqui, eu justamente acordava nesse horário, tá? Então eu geralmente dormia esse horário aqui, no máximo meia-noite, porque eu tinha que estar acordado às 6, porque às 7h30 passava a van do meu trabalho. Então, se eu perdesse a van, não tinha mais ônibus. Então eu tinha que ir de van. Ou era 6 horas da manhã o ônibus ou às 7 e pouquinho a van. Então eu tinha que estar acordado às 6 horas pelo menos. Mas enfim, aí aqui acordou, tomou banho. Se você pega um transporte até chegar no trabalho, mas pode ser que seja mais 1 hora de transporte. Eu, às vezes, né, tinha que ser ali 1 hora de transporte. Então, vou colocar aqui transporte, trabalho. Isso daqui é para ajudar quem está pensando em sair da área que está, tentando, né, ver meios de conseguir mudar de vida. Então aqui a gente gasta mais 1 hora de transporte, digamos assim, e aqui a gente começa a trabalhar. Então a gente está lá no nosso trabalho e esse tempo já não é nosso mais.
né? A gente, a partir do momento que assina lá a CLT, então temos aqui o nosso emprego. Uma parte do nosso tempo vai para o emprego. Vou colocar aqui de vermelho. Esse vermelho aqui. Então, de 8 horas da manhã, supondo que você entra no trabalho 8 e larga às 5, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Aqui está dando 10 horas de trabalho. Eu vou fazer por mim, né? Não sei como está muito bem o mercado de trabalho hoje, mas eu trabalhava, eu iniciava às 8 e terminava às 5, com 1 hora de almoço. Então eram 9 horas de trabalho, né? Porque tinha 1 hora de intervalo. Então aqui era trabalho até às 5, eu vou colocar nesse patamar, porque tem gente que trabalha de 8 às 5, então de 9 às 18. Então isso daqui ficaria. Isso daqui vou até colocar em vermelho, porque é a faixa que a gente, né, tem aqui de vida vendida, digamos assim. Nosso tempo vendido para outra pessoa que a gente não vai conseguir fazer muita coisa aqui, mas é possível tentar encaixar alguma coisa nesse período. Enfim, a gente trabalhou. Aí, no meu caso, por exemplo, eu também tinha a questão do transporte aqui para voltar para casa. Então, a gente foi para o emprego e tem que voltar, né, transporte para casa. Então, eu levava em torno de mais 1 hora para voltar para casa, né, até chegar em casa. Às vezes 2 horas, às vezes eu chegava em casa era 8 horas da noite. E tem gente que chega realmente assim bem tarde em casa. Aí eu chegava em casa, aqui, né, eu ia jantar. Uma época eu morava sozinho, eu tinha que jantar, tinha que cuidar da casa, tinha que lavar minha roupa de trabalho, né? Então aqui eu tinha as tarefas que dava para fazer durante a noite depois que eu chegava de trabalho. Eram tarefas aleatórias que eu precisava fazer ali durante o trabalho. Então não tinha como fugir disso daqui. E isso era essas 3 horas que eu tinha quando eu chegava em casa. E agora perceba isso que é, tipo, imagine que você trabalha, né? Você está trabalhando no emprego normal. É isso que você tem aqui de divisão da sua vida, basicamente. Isso daqui é a vida de um ser humano normal que trabalha no emprego normal. Dormir, acordar, pegar transporte para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa e fazer o que der com o tempo que sobrou. Né? E depois dormir e voltar todo o ciclo. Isso daqui tem gente, tem pessoas que eu vi fazer isso daqui 50 anos seguidos, direto. É óbvio que aqui aí começa a surgir as variações, começa a surgir as coisas que você precisa fazer, né? Por exemplo, você está dormindo, teve um empecilho, teve alguma coisa, você tem que acordar. Obviamente, eu não estou falando dessas coisas que podem acontecer, ou você está no trabalho e precisa sair para ir no médico. Isso daí são exceções à regra, mas essa daqui é a regra geral. Isso daqui é uma regra do ser humano, né, moderno, do século passado, obviamente. Não tão moderno assim, porque hoje isso daqui já não faz tanta, não é tão fixo assim. Mas a partir do momento que a gente tem ali a civilização moderna, com emprego, trabalho, horário fixo e tal, a gente entra nesse loop aqui. E tem gente que não consegue sair disso daqui porque precisa do trabalho para pagar as contas, para ter onde viver, onde comer e tal. E não consegue tempo, por exemplo, para estudar. Então, eu vou colocar aqui embaixo, tipo, aprender uma nova habilidade. Ah, tá, deixa eu só separar isso daqui, porque é daí que vem o pulo do gato, só para ficar mais fácil. Isso daqui é a nossa semana normal, digamos aqui. Eu vou ter que colocar aqui um cinza diferente. Isso daqui vai ser a nossa semana, nosso. Deixa nessa cor mesmo, senão eu vou bugar meu negócio. Nossa semana do dia a dia, né, de segunda a sexta, para quem trabalha de segunda a sexta. Vamos colocar que você
tem aí de segunda a sexta. E trabalhe metade do sábado aqui também. E deixa eu colocar aqui. Deixa eu copiar. Dali a nossa semana normal. Esse daqui é o de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, pode ser que você trabalhe, por exemplo, tem gente que trabalha até meio-dia. Eu vou mover toda essa parte aqui. Então, aqui você estaria livre. Isso aqui a gente passa para cá. E você teria toda essa parte aqui do sábado livre. Então, no final de semana, você teria aqui mais um tempo livre. Eu vou replicar isso daqui, que seria o nosso domingo. Deixa eu só subir esse daqui. Então aqui teria nosso domingo. Estou fazendo aqui. Deixa eu colocar aqui em cima. Tá. Então assim seria o nosso dia a dia normal, né? O dia de semana, depois vem o sábado e depois o domingo. Então vou até colocar aqui que esse daqui é o sábado, eu vou colocar de amarelo. E o domingo aqui eu vou colocar de azul. Então durante a semana a gente está aqui, o sábado a gente está mais de boas e o domingo a gente não teria essa parte aqui. A gente também não teria transporte aqui, nem aqui. Café, vou deixar aqui, vou fazer uma pequena mudança aqui no domingo agora. Geralmente no domingo, né, a gente está disposto a acordar um pouco mais tarde. Então vou colocar aqui que no domingo a gente acorda às 8 e vai dormir um pouquinho mais tarde. No sábado. Então no sábado aqui pode ser que a gente ganhe esse tempo. Ou seja, a gente geralmente pode querer sair aí no sábado, o pessoal que gosta de sair no sábado à noite e tal. A mesma coisa que na sexta. Tem gente que vai utilizar a sexta para sair, mas eu vou deixar assim para deixar mais padronizado. Ou melhor, vou colocar aqui só para mim poder depois explicar um outro efeito. Vamos colocar aqui que na sexta. Não, deixa lá. Ou seja, na sexta pode ser que você tenha um horário um pouquinho diferenciado ali. Mas enfim, dia de semana é basicamente essa rotina aqui. Isso daqui é uma visualização da rotina de uma pessoa normal, de um padrão, digamos assim. No sábado já tem essa rotina, pelo menos era assim para mim. Eu dormia ali, acordava, ia, trabalhava metade do dia e tinha o restante do dia livre. Então eu chegava em casa ali umas 1 hora da tarde, 2 horas e fazia o que dava para fazer no sábado. Geralmente, sei lá, ia para casa de um parente, para casa de um amigo. E aí que vem o pulo do gato. Você está querendo sair desse ciclo. Deixa eu só ajustar o domingo aqui. Então, domingo a gente tem aqui toda essa faixa aqui livre. Eu vou mudar esse nome aqui para tarefas do dia a dia. Porque fica bem genérico do que cuidar de casa, fazer o que quiser daqui, são tarefas aleatórias. Então, no sábado aqui tu já começa fazendo coisas e aí a gente vem com o pulo do gato. O que a gente faz, Como é que a gente usa esse tempo de sobra que vem ali nos
fins de semana ou mesmo no meio da semana. O que que eu fazia, né? O que que eu fiz lá para poder sair desse limbo? Então eu tinha esse padrão aqui durante a semana, mas chegou uma época que eu vi que não ia chegar a lugar nenhum, eu não ia ganhar muito mais do que eu estava ganhando, evoluir muito mais do que eu estava evoluindo, e eu comecei a fazer o seguinte: fiz uns grandes sacrifícios de tempo, porque é o lance que eu tô falando sobre tempo. O tempo não volta. Se você gastou o teu tempo aqui, ele não vai voltar, tu não consegue pegar ele de volta. Então, o que que eu fiz numa época que eu fui morar sozinho logo que eu iniciei a trabalhar? Eu sacrifiquei muito tempo, foi puxado, mas nesse tempo aqui, por exemplo, eu chegava em casa, cheguei em casa aqui, eu tinha que decidir o que eu ia fazer, né? Se eu ia assistir TV, se eu ia jogar videogame, se eu ia tocar guitarra, se eu ia ir no mercado fazer a compra do dia, da semana, sei lá. Ou seja, você tem que resolver muito bem o que você vai fazer com esse tempo livre que você tem. Porque é o tempo livre que vai importar, já que os outros tempos ali não tem muito o que se fazer. Se você deixar de dormir, eu fiz isso, deixei de dormir muitas noites, eu dormia 2, 3 horas no último ano que eu fiquei no trabalho para acelerar a minha aprendizagem, mas é complexo, tu vai ficar estressado, tu vai ficar irritado, vai ficar muito pouco produtivo. Então, no meu emprego lá não fazia muita diferença, eu era bem estressado às vezes, mas, né, deu certo. Mas enfim, a gente precisa ver o que faz com esse tempo livre. E tem gente que vai, tá, eu tô aqui, quero sair disso, mas quando pega o tempo livre, o que a pessoa vai fazer? Vai assistir TV. Ela vai. E o problema aqui, cara, não é, vou assistir TV. O problema é quando você faz algo que não te agrega nada no teu objetivo. Vou assistir TV, mas vou usar o que tá passando na TV para mim criar um canal de fofoca, sei lá, fazer algo na internet lá para postar conteúdo sobre isso que eu tô vendo. Tipo, cara, não é porque o problema não é o assistir a TV, o problema não é você jogar teu futebol. O problema é quando você gasta tempo com as coisas sem um objetivo, né? Porque se você faz sem objetivo, não vai valer para nada e não vai voltar aquele tempo. Então, o que você fizer com esse tempo livre vai impactar totalmente no teu ciclo. Ou você vai conseguir sair dele ou você vai ficar cada vez mais preso, né, para sempre. Tem gente que gosta disso, então ele vai usar esse tempo livre aqui para chegar em casa, comer, assistir uma novela e deitar. Acabou. E vai reiniciar todo dia a mesma coisa. É cômodo, é cômodo. Você não tem, né, que ficar quebrando cabeça com nada. Você entra nesse ciclo que vai no automático para sempre. Tem gente que, né, prefere ficar no automático desse ciclo do que tentar alguma coisa nova e sair do ciclo. Mas enfim, é questão de gosto, mas para quem quer sair desse ciclo, igual eu sempre quis, eu nunca gostei, tipo, imagine fazer durante, sei lá, 60 anos esse ciclo de acordar, dormir, blá blá blá, e final de semana dar uma curtidinha. Não, assim, nunca foi para mim uma realidade desde criança. Nunca consegui aceitar esse modelo padrão de vida. É tão limitado assim que você entra num ciclo que é quase impossível sair se você não olhar minuciosamente. E daí eu sempre pensei em formas alternativas. E uma forma foi: preciso aprender coisas novas para sair desse ciclo, para tentar pegar um trabalho melhor. Mas como que eu pego um trabalho melhor se eu só tenho aqui 3 horas livres? E daí eu fazia isso. Então, às vezes, eu deixava de jantar para poder estudar programação, por exemplo. Antes disso, né, e aí por isso que eu digo que é uma coisa desde criança, às vezes eu deixava de. E aí que vem o pulo do gato também, quando você é mais jovem, aproveitar melhor para fazer várias coisas durante a infância e adolescência para aprender habilidades, porque depois que tu entra no ciclo do adulto aqui que tem que cuidar da própria vida, fica difícil você parar para aprender habilidades, tá? Então, eu quando criança desenvolvi muitas habilidades, desenho, música, leitura, escrita, então eu consegui já ter, assim, eu estava um pouquinho mais adiantado do que muita gente que tenta sair desse ciclo atualmente até. Então, tipo, eu tinha essas habilidades, mas
se aqui eu ainda precisava desenvolver novas habilidades. Então, às vezes eu chegava em casa do trabalho, eu nem inventava, eu comia um pão com mortadela, sentava na frente do computador e ficava as 3 horas estudando. Era isso que eu fazia, né? Muitas vezes eu só comia, eu passei uma semana comendo pão, né? Teve que eu comprava todo dia, sei lá, 10 pães e comia pão para não ter que parar para cozinhar, lavar a roupa assim rapidão, colocar para secar para poder ter roupa para trabalhar, mas tipo assim, vivendo, cortando tudo que era prazer de lazer para um objetivo, né? Então, tipo, eu tinha pouquíssimos amigos, eu não saía mais para lugar nenhum. Casa de parente, meus pais mesmo, era raro eu ir na casa dos meus pais no final de semana. Tipo, eu me fechei nesse tempo para aprender habilidades. Então não tem jeito, se você tá nesse ciclo, você vai ter que tirar tempo de algum lugar, né? E aí vem outros pulos do gato, porque aqui no meio desse do trabalho, no meu horário de almoço, que era aqui meio-dia, eu também fazia ele como um horário de lazer, que era o meu horário de estudo. Então, muitas vezes eu ficava rabiscando layout de site no papel do Marmitex na cantina da empresa. Então, eu comia rapidão, gastar o menos tempo possível para poder ficar no celular olhando coisas sobre CSS, HTML, sobre programação em geral, design, e ficava lá estudando o que dava para estudar naquele momento. Então aqui eu encaixava um horário de lazer. Eu não simplesmente almoçava e ficava lá batendo papo e tal. Então eu tinha um objetivo aqui. E a mesma coisa eu fiz durante muito tempo de sacrificar o sono, porque chegou aqui no terceiro ano que eu estava na empresa, eu já estava extremamente agoniado. E o que eu fazia? Eu chegava, eu parei, né, até de dormir aqui às 10 horas. Às vezes eu ia dormir às 2 horas da madrugada. Então eu pegava e jogava tudo isso daqui para estudo. Estudo, 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 estudo. Para conseguir, depois de 2 anos, né, e o último ano foi nessa rotina mais frenética, sair desse ciclo, porque eu já tinha as habilidades que eu precisava. Né? No meu caso de programação demorou tudo isso, né, porque é uma habilidade bem mais avançada. Mas enfim, a questão é essa: como que você organiza as coisas no teu tempo? E aí vem também uma questão de desapego. Por quê? Se você está nesse ciclo, às vezes você viciou nesse ciclo. Ah, isso aí, final de semana, eu vou para a igreja, eu vou para um bar, vou para uma balada e deu. E você quer mudar de vida, mas esse mudar de vida requer adicionar coisas na sua rotina. Então, o tempo é limitado. Como que a gente adiciona coisas na rotina? Eliminando anteriores. Não tem jeito. Só que tem gente que é viciada na rotina que criou e que não, tem um nível de apego com as coisas muito grandes. Então, não adianta. A pessoa está acostumada toda quarta-feira a ir pro futebol dela. O cara tá lá. E ele quer começar a aprender a programar. Só que ele não tem outro tempo, não seja aquela quarta-feira do futebol. Ele vai ter que abandonar a quarta-feira do futebol. Não adianta. Você não vai conseguir tempo assim. Tempo não surge do nada. Você tem que eliminar coisas. É a mesma coisa. A vida, né, junto com o tempo, é como uma caixa. É uma caixa, você tem um limite de coisas que você vai colocar dentro dela. E para você colocar coisas novas, você vai ter que tirar algo que está lá dentro. Então, isso é o nível de desapego que você precisa ter né, da sua vida aí, para você conseguir fazer novas coisas. Então, tipo, antigamente eu tinha banda na adolescência, eu tocava muita guitarra, violão, teclado, eu sei tocar vários instrumentos, só que no momento que eu descobri programação e decidi que isso seria o meu profissional, que eu queria ser programador, eu tive que optar, tipo, ou eu foco, ou fico perdendo tempo com música, que é um hobby que eu gosto de fazer às vezes, estou para comprar aí de novo um violão, mas não é o meu foco total de vida. Então eu não posso gastar mais 5 horas tocando violão se eu quero virar um programador. Eu vou ter que gastar 1 hora tocando violão. Só que tem pessoas que não desapegam. Tem pessoas que, tipo, não, eu tenho que ir no meu futebol toda quarta-feira, que isso eu não abro mão. Tá, se não abre mão, então possivelmente você não quer tanto assim essa coisa nova que tu tá querendo, porque teria que abrir mão de alguma coisa para liberar tempo. Então, você está querendo mudar de área, mas está preso na tua CLT, não consigo tempo para estudar. Tempo provavelmente você tem, só que você não está querendo abrir mão das coisas que você já faz. Se você não pode abrir mão do seu emprego, que nem eu, né, quando chego lá no último ano
que eu estava bem já surtado, eu simplesmente pedi demissão. Né? Não peguei nenhum benefício, não queria nenhum benefício. Meu patrão até fez o famoso acordo, mas eu não queria nada, eu queria sair com a mão na frente e outra atrás, e foda-se. Mas o que eu queria? Tempo para fazer aquilo que eu sabia que daria certo. Então eu dispensei, eu me demiti. Tranquilamente, assim, acordei de manhã e falei, não quero mais trabalhar. Não nesse trabalho. Eu queria no outro que já tinha me dado uma grana muito maior, com menos tempo do que o meu trabalho que eu tinha de CLT. E então fiz essa escolha. Mas você vai ter que fazer aqui, por exemplo, nos seus finais de semana. Se você não consegue fazer isso, seu trabalho é muito cansativo, é difícil você ficar até mais tarde acordado, você tem família, né, tem muita tarefa aqui para fazer, e família, quem tem filhos aí, esposa, sabe como é que é. Eu era sozinho nessa época de trabalho, então não tinha esse peso de cuidar de família, mas eu tinha o peso de cuidar de mim mesmo, que eu morava sozinho, então eu fazia todas as tarefas da casa, desde cozinhar até lavar roupa, tudo, né? Enfim, se você não pode fazer isso durante a semana, que é esse padrão aqui, você pode fazer isso no final de semana. E aí que vem o perigo. Tem gente que gasta todo final de semana, o tempo que tem livre no final de semana, com nada, né? Com coisas que não agregam ao objetivo que a pessoa diz querer. Então, tem aqui, vou até colocar aqui, tem um sábado e um domingo praticamente, né, completo. O que você faz com esse tempo atualmente, né? E o que você poderia abrir mão das tarefas que você faz aqui, né? Então vamos colocar aqui, daí eu vou mudar aqui para o domingo, né? Vamos colocar no domingo, por exemplo, aqui, mas isso serve de referência para outros dias também, no sábado, porque essa faixa do domingo aqui, vamos colocar de azul aqui. Vamos colocar que no domingo você, sei lá, quem é religioso vai na igreja, sei lá, vai na casa de um parente, vai pescar. Vou colocar várias coisas aqui. Visitar parentes, vai pescar, vai jogar futebol. Vamos colocar aqui, praticar esportes. Opa, praticar esportes. Sei lá, vai ler, vai ver filme, tem gente que gosta de ver filme aí, sei lá, vai fazer qualquer coisa aí com o teu tempo aqui do final de semana. Então vamos supor aqui, né, que você vai na igreja aqui no domingo às 8 horas, aí depois aqui tu vai visitar o parente, vai ficar umas 3 horas na casa de um parente, depois você vai pescar ali, vai ficar mais umas 3 horas pescando, né? Depois você vai praticar algum esporte, lá vai jogar bola durante umas 2 horinhas lá, sei lá, vai fazer o quê. Depois você gasta ali mais 1 horinha lendo. Depois você vai lá ver um filme lá que vai durar umas 2 horas vendo um filme. Tá vendo como é que o teu tempo vai se esvaindo, né? E aqui tu vai fazer várias coisas aleatórias aqui para baixo ainda. Né? Então vai ter várias coisas aqui que vão consumindo o seu tempo. Vai variar de pessoa para pessoa aí. Mas isso daqui é para exemplificar como que seu tempo tá indo. Às 10 ali. Aí chegou no domingo, 10 horas, hora de dormir, porque na segunda começa a rotina novamente. Então, temos aqui, né, um jeito clássico de viver a vida. Vou até passar isso daqui agora que realmente eu tinha feito errado. Tem que colocar o dormir aqui no final. Então temos aqui o clássico jeito de viver a vida aí, normalmente, que a gente aprende desde criança. Eu vou remover essa linha aqui, vou remover essa linha aqui para ficar mais limpo.
Vou colocar isso daqui mais pra cá. Isso daqui vai ficar para tomar o café. Então isso aqui seria um dia da semana, né? Os 5 dias da semana ali. O nosso sábado, pode ver que aumenta a quantidade de tempo, que é a nossa marca azul. Vou deixar isso aqui em vermelho novamente. Depois temos nosso domingo. E aí, se você quer fazer coisas novas, é como eu disse, você vai ter que eliminar coisas daqui, né? Então, sei lá, se você quer aprender a tocar um instrumento, você vai ter que eliminar horas aqui de algum lugar. O que você vai ter que fazer? Sei lá, antes aqui você gastaria 2 horas na casa de um parente. Então, eu coloco isso daqui, ó. Sei lá. Aprender um instrumento. Eu preciso de tempo para isso. Eu vou ter que eliminar 1 hora da casa do meu parente, por exemplo. Não tem como eu manter a minha rotina anterior e querer coisa nova. E isso daqui que muita gente não entende. As pessoas querem, tá, eu vou mudar, mas continua fazendo a mesma coisa de antes. Não vai conseguir. Você vai ter que mudar a sua rotina. Eu vou aprender instrumento musical. Então diminui alguma coisa, ou para de ir na igreja, né? Ou vai ficar menos, faz uma visitinha de 15 minutos nos parentes só para ver se estão vivos e vai sobrar tempo para você aprender violão. Mas aí eu quero também, sei lá, começar a aprender programação. Aí você tem aqui outras possibilidades. Aí tu tem que analisar o que é mais importante aqui. Praticar esporte, eu posso tirar menos, tirar algum tempo? Não posso porque eu gosto muito, mas eu não gosto tanto assim de pescar. Para de pescar. Então, aprender programação. E aí entra o lance do desapego. Tem pessoas que se apegam nas coisas que faz de um jeito que elas não conseguem abrir mão. Eu tocava violão todo dia. Durante vários anos eu tocava violão todo dia, desde que quando eu aprendi a tocar violão. Do nada, já deve fazer quase 2 anos que eu não toco violão. Porque tem que desapegar, não adianta. Eu queria esse tempo para melhorar cada vez mais como programador. Eu não consigo, ninguém vai conseguir fazer isso se não desapegar das coisas. Então, o apego, ele está muito ligado à mudança do estilo de vida. Aqui, uns anos atrás, minha esposa, por exemplo, ela pegado muito a roupa. Ela guardava as roupas velhas, que nunca usava. Quem não faz isso, né? Ficar guardando roupa, guardando coisas que nunca vai usar, mas, e se um dia eu for usar? Cara, se um dia eu for usar, tu vai, corre atrás e consegue de novo, né? Então, tipo, se você ficar pegado a coisa, tu nunca deixa coisa nova entrar. Então, tem que ter esse nível de desapego para tu cuidar do teu tempo, tá? Então, tá muito atrelado à gestão do tempo, o apego com as coisas. Tem gente que é apegada numa forma de viver que não consegue desapegar. Não, todo dia eu tenho que acordar e dar 3 pulinhos no quintal e cantar Mama África. Né? Tipo, sei lá, as pessoas entram num modo automático e param de observar como estão vivendo. Eu aqui, eu não tenho muito, acho que já dá para perceber que eu não tenho muito modo automático, né? Às vezes eu estou fazendo a coisa 1 hora da manhã, depois é 2 horas da tarde, às vezes eu acordo 8 horas da manhã, às vezes eu acordo 2 horas da madrugada. Então, tipo, eu sou mais focado na tarefa, né? No objetivo que eu tenho que cumprir para fazer aquela vida que eu quero ter fazer sentido. Então, se tem que desapegar de algo, que nem agora. Se eu quiser, por exemplo, estou com planos de sair um pouquinho da área de programação e ir mais para a área de entretenimento aí nos próximos anos. Porque eu estou vendo que está dando uma mudada no cenário, então eu quero ter ali algo a mais para, se der ruim em programação, já tá com o pé lá em outra área. Então a área de entretenimento é uma área que eu gosto bastante e eu já estou fazendo isso, então estou tendo que eliminar coisas que eu fazia ano passado, por exemplo, para ir para aprender novas habilidades para essa outra área. E não adianta, né? Eu tenho que fazer isso. E qualquer pessoa vai ter que fazer isso. Então, você quer aprender coisas novas aqui, sei lá. Por exemplo, quer aprender a cozinhar. Vou colocar mais um aqui. Tu vai ter que eliminar. Da onde que você vai eliminar aqui? Né? Se você tipo, já está preenchido aqui, se você não tem mais tempo livre,
você vai ter que eliminar alguma outra coisa. Então, tipo, deixa eu só voltar aqui que daí eu fiz errado. Então, eu vou colocar mais uma linha aqui acima, ou seja, aprender a cozinhar. Se eu estou querendo aprender a cozinhar, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu já vou estar fazendo alguma coisa aleatória aqui. Aqui eu não posso fazer, eu vou ter que eliminar. De onde que eu vou eliminar isso? Sei lá, eu vou eliminar daqui e vou diminuir o tempo que eu gastava vendo filme. Então, ao invés de eu gastar 2 horas vendo filme, eu vou gastar 1 hora. Só que possivelmente não vai ter filme de 1 hora. Eu vou assistir um curta-metragem. Eu vou ter que mudar o meu estilo de vida. Não adianta. Se você quer absorver coisas novas, você tem que deixar o que você já fez para trás. Então, se eu sou cozinheira e quero mudar de vida, esquece cozinhar. De repente você vai precisar parar de cozinhar para poder mudar de vida. Aqui em casa, por exemplo, na vida pessoal, a gente, por exemplo, parou de fazer almoço e janta em casa. A gente não cozinha mais em casa nada de almoço e janta, a gente compra uma marmita pronta, porque a gente resolveu que o nosso tempo que a gente iria investir lá 2, 3 horas cozinhando todos os dias, a gente está usando para aprender novas habilidades e desenvolver a nossa empresa, né? Gerir nossa empresa, cuidar de aspectos pessoais, ter mais tempo livre, porque o retorno que dá você não cozinhar aqui para nós, ter esse tempo livre, é muito maior do que se eu fosse parar para cozinhar. Então, parar para cozinhar aqui para gente representa gastar mais dinheiro do que comprar uma marmita pronta. Eu vou estar perdendo, deixando de ganhar dinheiro por estar perdendo 2 horas, 3 horas do meu dia cozinhando. Então, tem muita coisa que a gente deixou de fazer aqui, eu e a Rechiane, eu e minha esposa, para otimizar tempo. E isso daqui, essa planilha aqui eu vou deixar junto com o vídeo para quem quiser copiar e conseguir visualizar melhor aí a tua vida. Eu gosto de fazer tudo muito gráfico, tá? Porque quando a gente fala de forma gráfica, a gente erra menos, a gente consegue ter uma visualização. Então, hoje, se você olhar isso daqui e comparar com a tua vida, é praticamente isso daqui que tu faz durante a semana. Né? Aqui durante o trabalho você pode ter coisas para resolver, pode ter que sair do emprego para poder ver, sei lá, levar alguma pessoa que está doente no médico, pode ter que pedir uma dispensa e tal, para alguma coisa, eventualidade, mas é basicamente isso daqui a estrutura padrão, né, da sociedade assim, moderna. Isso daqui é dormir, comer, transporte, trabalho e o que sobrou ali de lazer, né, de vida pessoal. Então é mais ou menos isso daqui, esse padrão para o dia da semana. E esse padrão aqui para o final de semana, para o sábado. E aí entra aquelas coisas também, tarefa do dia. O que tu faz no sábado? Né? No sábado tu saiu do trabalho, vai para balada e passa o dia inteiro no pagode. Aí a pessoa quer aprender novas habilidades. Cara, esquece o pagode. Né? Ou fica 1 horinha só no pagode e depois vai fazer outras coisas. E aí, para tu utilizar essa planilha, é só e para tu tentar fazer a tua vida ficar cada vez com mais coisas, com mais tempo livre, é só tu fazer isso também. Né? Tu copia essa parte desse bloco de dias aqui que você quer organizar e vai fazendo aqui mais minucioso. Então eu posso colocar aqui, ó. Vamos colocar que ele saiu do trabalho e já vai cair no pagode no sábado. Se você gastava todo o restante do seu sábado no pagode, só que agora você quer aprender a desenhar, sei lá. Aqui, aprender a desenhar. Você não vai passar mais o dia inteiro no pagode. Aí você vai ter que decidir o que, que você faz. Né? Se você, sei lá, fica 3 horas estudando desenho e depois fica o restante do dia no pagode. Ou você fica lá o restante do dia no pagode, você fica 3 horas a menos no pagode e depois vai para casa para aprender a desenhar. Mas você vai ter que tirar tempo. Vai ter que tirar tempo de algum lugar. Alguma das coisas que você já fazia antes, você vai ter que mudar a forma que você fazia. Né? Isso não tem jeito. Né? Não tem jeito. Ou aqui, por exemplo, tem pessoas que trabalham no final de semana no sábado, opcional. Tem empresa que paga sábado como hora extra, não obrigatória. E tem gente que vai trabalhar para ter um ganho extra. De repente compensa você abrir mão
desse dinheiro imediato aqui que de repente você iria gastar só com futilidade, né? Um extra para tomar uma cerveja, um extra para comer uma pizza. Abre mão dele e usa ele para aprender uma nova habilidade que vai te dar tipo 10 vezes mais do que essa hora extra daqui a um ano. Né? Então pense um pouquinho mais a longo prazo e não só exatamente no agora. Eu sempre fiz isso na minha vida. Né? Então, tipo, basicamente isso que eu queria mostrar aqui, como que o nosso tempo ele é frágil, ele é limitado e a gente precisa ficar atento no que a gente faz com ele, porque se a gente deixar passar muito tempo, depois a gente não consegue restaurar as coisas facilmente, porque vai ter passado muito tempo e ele, tu vai procurar e não existe mais, né? E a organização do teu dia, ela tem que estar, tipo, você tem que saber o que tu tá fazendo no teu dia, né? Você tem que saber ali o que que eu posso eliminar, o que que eu tenho que eliminar, porque às vezes tu tá fazendo coisas que vai totalmente contra o teu objetivo, né? Contra a tua habilidade. Para tu ver, ó, eu tô aqui com um cliente também que também acorda cedo, então é também programadora e ele já tá acordado me mandando mensagem. Então, cara, pessoas que têm um sucesso financeiro geralmente, e não só o sucesso financeiro, porque aí entra outra coisa. O meu estilo de vida aqui nunca foi focado em ganhar dinheiro, foi focado na liberdade. O dinheiro veio meio que por consequência, tá? Esse daqui eu até ganho bem, muito acima da média, não tenho que reclamar financeiramente da minha vida, mas nunca foi meu objetivo. Meu objetivo foi justamente a liberdade. Essa liberdade que eu tenho aqui de acordar, eu acordei agora, daqui a pouco vou para academia, e só vou começar trabalhando de fato lá pelas 9, 10 horas da manhã, que eu vou sentar e começar a responder cliente, começar a colocar a mão na massa. E se eu quiser passar o dia inteiro dormindo também, foda-se. Não tenho poucas coisas para entregar, eu acho, hoje. Tenho que olhar meu Trello. Mas sou eu que faço a rotina. Então, se eu precisar fazer alguma coisa hoje, eu vou sair e vou fazer. Então, eu sempre corri atrás dessa liberdade. E principalmente, não só dessa liberdade assim, de agora, mas, por exemplo, eu tô querendo mudar, né, mudar um pouquinho de áreas, fazer outras coisas. Eu não tenho que ficar caçando tempo, como é que eu vou parar o meu trabalho, não sei o que. Simplesmente eu posso pegar e mudar toda a minha rotina. Adaptar minha rotina da melhor forma possível para mim poder adquirir essas habilidades que eu preciso. Se eu quiser parar de dormir de noite e dormir de dia, porque, sei lá, à noite tem alguém que dá algum curso de madrugada e eu preciso assistir esse curso, eu vou conseguir fazer aquilo. Né? E é isso que sempre me cativou, essa liberdade. Se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou conseguir fazer, ou vou ter que pedir autorização para alguém para me conseguir fazer. Tipo, então, essa faixa vermelha que eu coloquei de vermelho propositalmente, é que eu vejo que e foi a minha coleira durante muito tempo, e é a coleira de muita gente, porque a gente fica preso nisso daqui, e enquanto a gente não tem essa visualização da nossa vida e não consegue desapegar das coisas passadas para poder adquirir novas habilidades, a gente não vai para frente, a gente não sai desse ciclo. Eu fiquei 4 anos até conseguir chegar num ponto que eu consegui quebrar esse ciclo. Mas basicamente meu dia era assim, né? Chegar no final de semana, eu gastava muito tempo com a banda, por exemplo, que eu tinha banda, a gente ensaiava, às vezes eu cheguei a sair, nunca gostei muito de sair, mas saía lá com os forró, com meus tios, mas eu vi que, tipo, não tinha nada a ver com o meu objetivo. Aos poucos eu fui realinhando, eu fui vendo, observando isso e realinhando. Então, tipo, confere aí, eu acho muito legal tu pegar essa planilha, fazer, né, comparar com o seu dia, ajustar os horários para tu ver como é que tá seus horários e adicionar aqui embaixo, aí o que que acontece? Vai que você tem 2 empregos, né? Supondo que você tem 2 empregos, você pode vir aqui, ó, duplicar. Deixa eu ver, acho que se eu só copiar essa linha, não, tem que duplicar. Eu posso inserir uma linha aqui, ó. Vamos supor que eu tenha um emprego de meio período, né? Então eu posso aqui, ó. Então eu vou pro trabalho lá de 7 a 8, fico até meio-dia. Não, aqui eu tô fazendo no sábado. Vamos voltar aqui. Só para dar um exemplo para quem for utilizar a planilha.
Eu vou duplicar essa linha para baixo. Vou jogar ela aqui. Então, supondo que eu tenho um emprego de meio período, esse daqui seja meu primeiro emprego de meio período. Aí eu tenho, né, perceba que daí eu tenho que parar para almoçar, não tenho. Aí, ó, para tu ver como é que uma pessoa que tem 2 empregos já muda um pouquinho a rotina. Aqui eu vou pegar transporte para casa, talvez, eu vou pegar o transporte para outro trabalho. E tá, e como é que eu vou almoçar aqui? Né, então, o meu trabalho de meio período teria que ser de 2. Deixa eu duplicar isso daqui. E teria que ser um trabalho, pelo menos, né, que vá de 2 horas até. Porque aqui eu preciso almoçar, né? Preciso parar aqui para almoçar, que provavelmente eu não vou almoçar no meu trabalho aqui. Então aqui seria um período de refeição que eu teria que fazer entre o meu trabalho. Então eu vou adicionar, na real, vou duplicar aqui. Inserir linha abaixo. Então aqui seria transporte. Aqui seria alimentação. Aqui seria, vamos colocar que você tem um emprego aí de 2 períodos, né? 2 empregos de meio período, aliás. Então, né, estou exemplificando aqui, você teria essa estrutura. Né? Então, você sairia, tomaria café, iria lá, transporte, trabalhar, transporte, comer, trabalhar, transporte. Né? Então, mudaria, por exemplo, 2 períodos já mudaria, diminuiria o tempo de trabalho aqui, mas ainda assim é um tempo que você está preso aqui. Né? Transporte. Aí vem aí as sacadas. Transporte, tu pode usar para ler, tu pode utilizar para. Eu lia muito sobre programação enquanto eu estava dentro do ônibus, então esses tempos ociosos que a gente chama, ou até mesmo durante a refeição, foda-se, vamos fazer 2 coisas ao mesmo tempo para otimizar tempo, também absorver conhecimento. Então, se tu tá comendo, tu tá vendo um vídeo, hoje em dia, né, tem muitos vídeos aí sobre diversas habilidades, tá vendo vídeo sobre teoria musical, se você quer aprender um instrumento, tá vendo vídeo sobre programação, se você quer aprender a programar. Então, utilize bem esses tempos que você tem aqui entre o tempo que você está preso, porque o tempo de vermelho é o tempo que você está geralmente preso. Se o seu trabalho, você, por exemplo, uma recepcionista, você está lá no balcão, não tem ninguém para atender. O que tu faz com esse tempo aqui de trabalho? De repente você pode utilizar para aprender uma habilidade. É igual eu, quando eu estava ocioso lá no meu trabalho, eu abria ali a internet no celular e começava a ver vídeo de programação. Então todo o tempo ocioso eu usava para o meu objetivo. Né, para algum objetivo que fizesse importância. Então, se você for utilizar essa planilha, pega, organiza aí os seus dias com suas tarefas. Aqui do lado tu coloca as tarefas e vai marcando a quantidade de horas que você gasta nela, que no final tu vai ter uma planilha assim, né, com o teu dia completo e o tempo que você gasta em cada tarefa. Fica mais fácil de você visualizar. Aqui eu coloquei tarefas bem genéricas, mas você pode ser mais minucioso ainda e diminuir mais aqui. Eu coloquei aqui em 1 hora. Né? Você pode incrementar essa planilha aqui de meia em meia hora, ela vai ficar bem maior. E tem ferramentas melhores para fazer isso, mas aqui é mais prático, mais rápido, para dar um geralzão. Mas tem ferramentas aí que você consegue ter uma visualização do seu tempo de minuto a minuto, alguma agenda, qualquer coisa aí. Que você pode ir anotando suas tarefas e no final ver como é que está o seu dia. Né? Mas é muito importante você ter esse gráfico, essa noção aqui, né, de como é o seu dia num geral. Né? E aí dentro desse geral, obviamente, tem as minúcias. E daí você pode fazer uma outra planilha aqui, sei lá, explicando o que você fez de tarefa do dia, porque varia, né? Cada dia vai ter
uma tarefa que você vai fazer diferente, e daí você pode, dentro dessas tarefas, eliminar, tá, todo dia eu limpo a casa, será que não dá para limpar a casa só uma vez por semana? Todo dia eu lavo roupa, será que não dá para lavar roupa só uma vez por semana? Então você pode ir otimizando isso, por isso que é importante ter essa visualização do teu dia, para você conseguir entender o que eu posso eliminar, o que eu posso otimizar, o que eu preciso adicionar, e com essa planilha aqui tu consegue fazer isso assim de uma forma mais prática e fácil aqui, só, né, sabendo mexer numa planilha mesmo. Então é isso aí que eu quis deixar aqui hoje, que é essa minha experiência de como você faz para conseguir novas habilidades e sair do estado que você está, como que você faz para desapegar, né, dos seus, da sua rotina, né? Tem pessoas que entram na rotina e ficam naquela rotina e não conseguem sair daquela rotina, porque vicia, realmente vicia na rotina, às vezes até de ser um CLT, só que ao mesmo tempo está reclamando da vida, que está querendo mudar de vida, está querendo ganhar mais, que está querendo ter mais tempo livre, mas não abre mão, né? Não abre mão da rotina que tinha antes, então continua fazendo as mesmas coisas. Já vi muita gente reclamando da vida, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, mas todo sábado vai pro bar e gasta todo o dinheiro que tem. Então não adianta, tu não vai sair dessa rotina, tu não vai ter mais dinheiro se você não parar de gastar, né? Se você não parar de gastar o teu tempo, tu não vai conseguir tempo para estudar coisa nova. Então o que você está fazendo hoje que você poderia eliminar da tua vida ou diminuir o tempo gasto para você ter mais tempo, mais dinheiro, seja lá o que for, né? Mas principalmente tempo. Então você precisa ter essa visão da sua vida, de como que tá a tua rotina, de como que tá o teu futuro, o teu passado. E com essa planilha que tu consegue ter uma visão bem facinho aí. E de repente começar a ter insights do que dá para fazer para mudar de vida. Então essa é a minha dica de hoje. E em breve eu vou colocar novos vídeos aqui falando mais sobre vida, sobre como melhorar de vida mesmo, tanto financeira, e não, mas não só financeira, mas na questão para quem quer mais liberdade. Meu principal ponto aqui o meu perfil é sobre liberdade de vida. Você está feliz com o que você está fazendo. Não adianta você ganhar 10, 20 mil por mês se você não está querendo fazer aquilo de fato, só está fazendo pela grana. E essa é a minha visão. Obviamente que a gente, né, adulto responsável, tem que pagar contas. Mas às vezes a gente está pagando contas que a gente nem queria pagar, né? A gente está num estilo de vida que só está querendo causar uma impressão social que na real a gente nem queria estar aquilo. De repente a pessoa queria estar morando numa casinha no meio do mato, mas está ficando ali pagando uma baita mansão cara de 5 mil reais por mês só para ter um status, porque ela acredita que ela precisa daquilo, mas não precisa, né? Ela acredita que ela quer aquilo, mas não quer. De repente ela só precisa de alguma coisa mais simples que deixaria ela mais feliz. Então meu intuito aqui também é isso, não é a questão financeira, é a questão da liberdade. Quando você está livre fazendo o que você quer de verdade, o financeiro vem, porque você vai fazer muito bem feito, tá? Então essa aí é a minha dica de hoje.